Por que a CPI não indiciou o Marcola ou o Marcinho VP, lideranças do PCC e do Comando Vermelho? Esses caras estão presos, condenados a centenas de anos de cadeia. Esse indiciamento não acrescentaria nada para a CPI. Era só mais um fato para preencher uma folha de papel. E perguntam também com relação a políticos específicos. Perguntam do governador do DF, ex-governador Ibanez, perguntam do Cláudio Castro. E a explicação que vale para eles é aquela do crime comum. Para acusar uma pessoa, para indiciar uma pessoa pela prática do crime comum, eu preciso ter uma prova robusta. Eu tenho usado uma imagem bem popular e bem simples. Você pode olhar e dizer que tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, mas para dizer que é porco mesmo, tem que pegar no bicho e saber se é. E para pegar no bicho eu preciso de quebras, oitivas, testemunhas, cruzamento de dados. Nada disso foi permitido para que a CPI fizesse. As quebras foram bloqueadas, os depoimentos foram evitados pelo Supremo Tribunal Federal e a concessão de habeas corpus. Então, o relatório cita todas essas pessoas importantes, cita detalhadamente cada facção, milícia, forma de atuação, aponta soluções para esses problemas, mas esbarrou na resistência do indiciamento dos ministros. Votação a gente respeita, democracia não é só quando eu gosto, democracia é quando a maioria vence. A maioria do colegiado entendeu que o relatório não devia ser aprovado. Mas a gente vai continuar persistindo, porque essas pautas não morrem. Um Brasil melhor e mais justo é uma pauta eterna no Brasil. Uma nova informação acaba de surgir e já está chamando a atenção em todo o país. O que veio à tona agora está provocando reação imediata e movimentando os bastidores do poder. Prisão acaba de ser anulada, Moraes e Lula em pânico. E o que pode mudar a partir de agora? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que está sendo analisado agora pode impactar diretamente o cenário político. O nosso otimismo de que Flávio Bolsonaro ganharia as eleições desse ano agora pode se tornar certeza. Para que o sistema tenha reagido dessa forma, já desesperadamente tentando tornar Flávio Bolsonaro inelegível, porque eles já sabem que Flávio Bolsonaro vai vencer, que não há a menor chance do Lula ganhar. A única solução que eles têm agora é fazer o que eles fizeram em 2022 com o Bolsonaro. Por que eu estou te dizendo isso? Como vocês sabem, Alexandre de Moraes, mesmo estando acuado e mesmo percebendo que a sua posição, a sua cadeira no STF está se segurando por um fio e que ano que vem, com a maioria no Senado, ele vai sofrer o impeachment ou vai ser obrigado a renunciar, ele não desiste, ele dobra a aposta e agora ele abre um inquérito, ou permite que o inquérito seja aberto para cima do Flávio Bolsonaro por causa de uma postagem do Flávio Bolsonaro no início de 2025. Eu quero pegar a postagem para você ver, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Esta é a postagem que o Moraes agora quer usar para, de alguma forma, prejudicar o Flávio Bolsonaro, tornar ele inelegível. Lula será delatado. É o fim do Foro, São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas, ditaduras, eleições fraudadas. Aqui, o Flávio Bolsonaro está se referindo aos crimes do Maduro. Opa, porcaria. Aos crimes do Maduro. O que ele está falando é que o Maduro vai delatar o Lula. E sim, vai delatar. Carvajal já falou que mandava dinheiro pro PT. Maduro era um amigo íntimo do Lula. Lula defendia o Maduro em todos os lugares. Inclusive, o mesmo Alexandre de Moraes nos proibiu de dizer, lá em 2022, que o Lula era amigo do Maduro e de outros ditadores por aí. Por causa desta postagem, Alexandre de Moraes determinou uma abertura de um inquérito contra Flávio Bolsonaro. E aí o Flávio respondeu, né, disse que inquérito de Moraes sobre Lula tenta cercear liberdade. Isso é um ato de desespero. Moraes já está percebendo que Flávio vai ganhar. Todo o sistema já viu que Flávio vai ganhar. Os petistas mais próximos do Lula já entenderam que o Lula não tem condição de competir e que o Flávio acertou o tom, pegou os votos do centro, teve uma transição total, transferência total de votos do Bolsonaro. E aí agora querem abrir um inquérito contra o Flávio Bolsonaro por crime contra a honra. Mas vamos lá. Olha só o que o Flávio respondeu. Espero que não seja o início de um cerco jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe a relação do Lula com o Maduro. E nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade e pedir, né, que o ministro Alexandre de Moraes... Só um minuto. Exceção da verdade é quando alguém te acusa de alguma coisa falando que você mentiu e você pede um julgamento para provar que você está falando a verdade. Isso se chama exceção da verdade. Ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro
e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, eu sinceramente não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, né? Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, né, sentado na cadeira de presidente da República. Ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas, que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro, fecha portas com países que são parceiros comerciais do Brasil há muito tempo. E o coleguinha dele, o Maduro, está lá respondendo pelos crimes que ele cometeu. Isso que tem ali o Hugo Chávez como um dos fundadores do Foro de São Paulo. Então tem uma ligação histórica entre Lula e esse pessoal da esquerda que utiliza-se, né, de métodos nada tradicionais para sustentar as economias do seu país, inclusive ligação com o narcotráfico. E o Lula, ele pode querer usar o instrumento que ele quiser, né, para me cercar, usar os seus coleguinhas aqui do poder em Brasília para tentar me intimidar, mas não vai conseguir. No caso, o coleguinha dele em Brasília, você sabe, ele está se referindo justamente ao Alexandre de Moraes. Ou esse consórcio, Alexandre de Moraes, Lula, Dias Toffoli, é impressionante, né? Mas é isso. A Moraes agora entendeu que ou ele destrói esses que estão chegando no poder, ou ele não fica lá. Então talvez ele percebeu o seguinte, cara, eu vou ter que impedir o Flávio de ser eleito, eu vou ter que impedir os candidatos da direita de serem eleitos, só que agora ele não está no TSE. Não dá tempo, ele vai ter que fazer um atropelo absurdo para poder, antes das eleições, tornar Flávio Bolsonaro inelegível ou os outros candidatos, né? Não dá tempo hábil para fazer isso. Ele desperdiçou todo o tempo que ele poderia fazer para fazer isso, para prender o Bolsonaro. Né? Foi um ano, ele viveu só isso. E agora tá indo para cima do filho do Bolsonaro. Por que eu te falo o resultado que vai dar isso aí? Como a rejeição dele é absurda, o fato dele ir para cima do Flávio só vai trazer mais voto por Flávio. Vai colocar no Flávio a peste de vítima, de perseguido, como pai. Então mais pessoas vão votar e vão apoiar o Flávio Bolsonaro. É um tiro no pé, mas alguém que está desesperado. É para fazer um comunicado à Vossa Excelência e aos colegas senadores e senadoras, embora seja público e notório, acho que é oportuno registrar aqui em plenário. Ontem nós fizemos a votação do relatório da CPI do crime organizado. E dentro de um processo absolutamente democrático, o relatório foi rejeitado por 6-4. Foi feita uma mudança de integrantes e com a mudança de integrantes se chegou a esse resultado. E isso tudo está absolutamente dentro do trâmite democrático das coisas, não há problema nisso. Não dá para ser democrata só quando a gente gosta dos resultados. Tem que ser democrata sempre confiando nas votações. Mas ao longo do que fiz lá como relator, manifestei no meu voto opinião sobre uma série de temas. São mais de 200 laudas. Mas, em particular, fiz o indiciamento, senhor presidente Davi Alcolumbre, por crime de responsabilidade de 3 ministros da Suprema Corte e do Procurador-Geral da República. Quando fiz isso, senador Davi, colegas senadores e senadoras, eu exerci a minha livre opinião com relação a fatos que foram comprovados nos autos. Na tribuna, enquanto relator, manifestando meu voto. Enquanto fazíamos a análise e votação, senador Davi Alcolumbre, ministros da Suprema Corte, do outro lado da praça, ameaçavam a atuação parlamentar de forma aberta, franca. O ministro Gilmar Mendes me acusou de ter esquecido colegas milicianos, ofendendo toda a polícia do estado de Sergipe. Me ameaçou de processo criminal. O ministro Dias Toffoli, também ele indiciado, por motivos óbvios, que até as pedras da Praça dos Poderes conhecem, por motivos óbvios, o ministro Dias Toffoli ameaça de cassação e de cassação também de direitos políticos, inelegibilidade, num processo relâmpago. Isso hoje é notícia aberta. A apuração mais recente, apresentada por vários veículos, dá conta de que ainda hoje o ministro Gilmar, decano da Suprema Corte, pretende apresentar uma representação criminal, senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o senador Alessandro Vieira, que vos fala, relator da CPI. E aí eu faço esse registro aqui, senador, para que se compreenda de uma vez por todas que os ataques dessa natureza não devem ter abrigo. E digo por quê. Naquilo que excede, naquilo que ofende, mais do que justo que se busque a justiça para a reparação. Mas naquilo que é exercício civilizado, sóbrio, do direito de manifestação e de voto, ter como consequência uma ameaça de cerceamento
de prisão, de cassação, é um absurdo extremo. Então, peço de Vossa Excelência, senhor presidente, veja a quadra de coisas. Veja a quadra de coisas. É sempre muito fácil fechar os olhos quando o abuso acontece contra um adversário político seu. Mas abuso vai acontecer contra qualquer um, porque o abusador não escolhe, ele não é seletivo, ele vai abusar a todo instante. A minha posição de crítica e de questionamento das posições do Supremo Tribunal Federal através de determinados ministros não é recente, eu sou testemunha disso. Em fevereiro de 2019, eu procurava Vossa Excelência, recém-eleito, informando que daria entrada numa comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta de ministros. 2019, fevereiro, não foi adiante. Não foi adiante. De novo, democraticamente, o colegiado entendeu que não existia condições de avançar. Mas as notícias de hoje apontam 2 parlamentares ameaçados de processo. Um mais prático e mais próximo, que é o senador Flávio Bolsonaro, que para ele já tem até parecer da PGR, determinando que por conta de uma postagem em rede social ele seja processado por crime contra a honra. E no meu caso, presidente Davi Alcolumbre, veja a gravidade dos fatos. No meu caso, nós temos uma manifestação de opinião jurídica feita na tribuna, na condição de relator. Um voto. Eu estou sendo ameaçado e criminalizado por um voto, senador Davi Alcolumbre. E aí questiono de Vossa Excelência, qual será a postura da Casa? Que Vossa Excelência comanda com a legitimidade de quem foi eleito quase que por unanimidade. Será que o Congresso, o Senado, tem que se rebaixar tanto ao ponto de tolerar esse tipo de ameaça? Convivemos aqui há quase 8 anos. Nunca desrespeitei ninguém. Com Vossa Excelência, eu tive diversas divergências, inúmeras. Todas elas sempre manifestadas com civilidade e respeito, porque isso aqui não é lugar de brincadeira. Mas isso aqui não é lugar de covardia. Esse tapete azul e esse cargo exige que a gente tenha coragem para fazer os enfrentamentos. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? A atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar o voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Acho que cabe, por parte de Vossa Excelência e dos colegas, a atenção para o que está acontecendo, porque a pior ditadura possível é aquela contra a qual não cabe recurso, que é a da toga. Conceda a palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Senhor presidente Davi Alcolumbre, eu lembro da fala de Vossa Excelência, se não me engano ontem, chamando a atenção para que todos os poderes deveriam refletir e evitar ataques e excessivos mutuamente. Estão todos, parece, fora da caixinha. E eu quero aqui, em complemento ao que foi dito pelo senador Alessandro, pedir a atenção de Vossa Excelência, presidente Davi, porque nós já vimos esse filme antes. Foi dada uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes cometer uma série de atrocidades, respeitar vários princípios da nossa democracia, e a pretexto de defender a democracia, ele atropelou diversos direitos e garantias individuais, coincidentemente, de parlamentares do espectro da direita. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PET simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado, por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando o dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada.
porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2026. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Magno Malta. Presidente, fazer um esforço para ficar de pé aqui, senhor presidente. Ontem nós vivemos todo o imbróglio ocorrido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a gente lia aqui o senador Alessandro, o relatório da CPI do crime organizado. Quero deixar claro para os ministros que eu não sou de Sergipe. O senador Alessandro não é meu candidato a senador. Quero dar essa claridade para dizer que eu escrevi uma carta para Vossa Excelência, pedindo a Vossa Excelência na carta, como presidente do poder, que Vossa Excelência haja em favor do poder. Quando eles falam em respeito aos 3 poderes, não existe. Eles não respeitam esse poder. E no plenário o senhor Toffoli, um homem limpo, que não está de fralda suja, um homem decente, que não tem um cassino, um homem decente, que não é um contraventor, que foi afastado de uma investigação de que, como ministro guardião da Constituição, ele comete crime e foi afastado. Aí ele levanta a voz dele como se tivesse Limpinho da Silva. Limpinho da Silva, ele não tem nada e também não é nada. E aí ameaça de inviabilizar ou até mesmo de impeachment, até mesmo de tirar o mandato do senador Alessandro. Se fosse do PT, do PSOL, eu estaria fazendo a mesma fala aqui. Senador Alessandro foi eleito pelo povo de Sergipe, é um senador da República, e é preciso que a casa tome providência e devolva para aquela casa, para que eles respeitem esse plenário. Encerro, senhor presidente, falando ainda sobre o nosso senador Flávio Bolsonaro. Mais uma de Alexandre de Moraes, outro homem limpo. Um homem limpo que pode dormir em cima de um colchão de 129 milhões pago pelo Vorcaro. Um degustador de uísque. Um homem das grandes festas. O lobista com a capa preta, que mentiu nessa casa, estelionato eleitoral, o que ele fez aqui, quando foi sabatinado, essa figura impoluta, o ditador, agora um inquérito contra Flávio Bolsonaro para perseguir. Nós não podemos aceitar, senhor presidente, nós não podemos engolir. Quem é Alexandre de Moraes? Quem é você, rapaz? Te ponha no teu lugar, Alexandre de Moraes. Essa casa precisa reagir. Podia ser qualquer um aqui, PT, PSOL, PDT, qualquer partido, eu estaria falando a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, porque não admito. Vossa Excelência é uma pessoa de bom trato e é com todo mundo, Por isso eu peço a Vossa Excelência que esse seu bom trato, sei que o timbre de voz de Vossa Excelência não é o mesmo do meu, não é a minha maneira de falar. Se você tem a sua maneira de falar, e na sua maneira de falar, como presidente dessa casa, se dirija ao presidente Fachin e a esses 2 ministros, e o terceiro também, Gilmar, que é outra pessoa limpinha, para que eles respeitem o Senado, para que respeitem o senador Flávio Bolsonaro e respeitem o mandato do senador Alessandro. Obrigado, senhor presidente. Eu consulto, tem vários senadores inscritos para falar, eu vou dar a palavra para todos. Nós estamos em processo de votação da indicação para o Tribunal de Contas da União na vaga destinada à Câmara dos Deputados. Senador Laércio Oliveira estava no plenário ainda há pouco. Senador Marcos Rogério. Senador Marcelo.
Alexandre Ramagem deixa a prisão do ICE nos Estados Unidos. 2 dias após ser preso, o deputado federal cassado deixou o centro de detenção do ICE em Orlando, nos Estados Unidos. Meus amigos, graças às orações do povo brasileiro e também um trabalho incrível de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Ludmila Grins, pessoal ali dos Estados Unidos, Alexandre Ramagem acaba de deixar a prisão e eu quero compartilhar com vocês cada detalhe dessa soltura que deixa Lula e Moraes em pânico e principalmente o PGR Paulo Gonet e a Polícia Federal que mentiu. Falou que tinha articulações junto com a PF, que eles prenderam e é tudo mentira. Tá a informação na sua tela, Eduardo Bolsonaro, Ramagem solto e em casa. Agradeço principalmente o presidente Trump e ao secretário Marco Rubio pela sensibilidade em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional, que mesmo perseguido não se abate. Ramagem merece asilo na terra da liberdade, ao lado de sua brava esposa, incansável pela sua liberdade e lindas filhas. Meus amigos, graças às suas orações também, esse grande patriota que continua lutando pelo Brasil está solto e tem mais informações. Tá aí Paulo Figueiredo, informação na sua tela, esclarecendo, Ramagem não precisou pagar fiança, com boa vontade foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular. Como dito, originalmente, os Estados Unidos são o império das leis e não a várzea, que se tornou Xandaquistão. Ele não responderá a nenhum processo criminal. Tá aí, então, não vai ter que pagar nada, tá solto, livre, no país da liberdade, que é os Estados Unidos. Continuando, tá aí Alan dos Santos, que também teve um papel fundamental nessa liberdade. É isso, galera. Depois de enxugar as lágrimas, em gratidão a Deus, eu venho aqui noticiar a vocês que Ramagem está livre e em casa. Deus abençoe a todos vocês que lutaram pelo nosso irmão. Sexta-feira, o Bielzinho tá comemorando aqui. Sexta-feira ele estará conosco no Conversa. Abraço. E tem mais informações. Pagaria para ver a cara do Lula que mentiu vergonhosamente ontem sobre a prisão de Alexandre Ramagem e gostaria de ver a cara do diretor da Polícia Federal. Sem esquecer dos caras, dos blogueiros que dizem que são jornalistas. Ele, Ramagem, tem asilo político e conta com essa influência de Eduardo e Paulo Figueiredo tem na Casa Branca. Confirmar, o ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto nos Estados Unidos. Ele foi preso pelo ICE, a Polícia Imigratória dos Estados Unidos, e estava preso em função de documentos ali. Ele está em situação irregular nos Estados Unidos. A prisão dele aconteceu na última segunda-feira, ou seja, no começo da semana. Ele ficou, portanto, poucos dias preso. Ele foi preso, segundo a Polícia Federal, por causa de uma cooperação entre as duas, entre a Polícia Federal e o aparato de segurança dos Estados Unidos, e os seus aliados diziam que não, tinha sido uma prisão aleatória, mas de qualquer forma, essa informação que a gente acaba de confirmar, e por isso Jussara Soares chega com essa participação especial, que é ela que tem os detalhes. Jussara, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite para você e a todos. Acabamos de obter a confirmação que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi liberado nesta quarta-feira, 3 dias depois de ter sido preso pelo ICE nos Estados Unidos. Essa informação primeira foi nos passada pelo empresário e apresentador Paulo Figueiredo, dizendo que Alexandre Ramagem já está na sua casa após ter passado 3 dias detido, quando ele foi flagrado com visto vencido. Não há mais detalhes sobre essa soltura de Alexandre Ramagem, mas a Polícia Federal já foi informada que Alexandre Ramagem está solto. Segundo me disse Paulo Figueiredo, Ramagem já está na sua casa e também deve evitar declarações depois dessa soltura. Segundo as informações de aliados de Alexandre Ramagem, eles foram 3 dias de muito trabalho intenso para que Alexandre Ramagem fosse solto. A gente relembra aqui, Thaís, a gente noticiou que ao longo dos últimos dias essa prisão de Alexandre Ramagem. As informações que nós tínhamos era que ele foi preso quando foi flagrado uma infração de trânsito. Quando as autoridades americanas checaram as informações, ele estaria com visto vencido. Ele ficou preso. As informações que a gente tinha até então é que ele ficaria preso até passar por uma audiência de custódia, mas os aliados de Alexandre Ramagem dizem ter trabalhado nesses últimos dias para que ele fosse liberado. Segundo a Polícia Federal, não há mais informações sobre os motivos dessa soltura de Alexandre Ramagem. Também Paulo Figueiredo, que, como eu disse, é um aliado de Alexandre Ramagem e é uma pessoa que tem mantido contato com o Departamento de Estado americano, também disse que não se estenderá nesses esclarecimentos neste momento sobre a soltura de Alexandre Ramagem. Thaís. Lembrando, ele tem um pedido de asilo político, né, Jussara, e conta com essa influência que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sempre declararam ter, de alguma forma, sobre a Casa Branca. Vamos entender agora exatamente qual será esse processo e se houve ou não alguma interferência política nessa decisão. Jussara, obrigada, minha querida. Boa noite para você.
Meus amigos, uma grande notícia eu trago aqui para vocês, um grande patriota que é Alexandre Ramagem, o pessoal da esquerda, Lula, Alexandre de Moraes, torcendo para que ele pudesse ser extraditado de volta para o Brasil. Isso não vai acontecer, ele vai continuar denunciando o ditador da toga, denunciando Lula da Silva, o narco-estado que virou o nosso país nas mãos desses criminosos que tomaram de assalto o nosso país. Eu tenho uma informação para vocês agora, informação internacional, é uma informação pesada, só que é importante trazer esse alerta para o povo brasileiro. Vocês viram o que o Supremo Tribunal Federal é capaz de fazer quando os senadores começam a partir para cima. Gilmar Mendes, que falou que gosta de ser desafiado, já partiu para cima de Alessandro Vieira, quer deixar inelegível. Alexandre de Moraes também quer deixar Flávio Bolsonaro inelegível. Querem de todas as formas interferir nas eleições novamente. E essa informação de interferência do Supremo Tribunal Federal já chegou na mídia internacional e eu quero compartilhar com vocês. Tá aí, Santiago Daily News. O povo brasileiro precisa remover este criminoso do seu cargo de juiz, mesmo que isso signifique usar a força. O porquê? A mídia internacional já começa a ver que Alexandre de Moraes, mesmo sob pressão de todos os lados, ele continua sua perseguição política em cima do pessoal da direita, em cima de Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que até hoje está em prisão decretada, prisão domiciliar, e são pessoas inocentes, pessoal do 8 de janeiro, pessoas exiladas, jornalistas perseguidos. Se hoje em dia a gente tem Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, é por causa de um juiz do Supremo Tribunal Federal que não lhe cabe mais ser ministro da Alta Corte Suprema. E a mídia internacional fala, mesmo que isso signifique usar a força. Qual que é a força? O povo em massa nas ruas, colocando pressão nesses políticos bananas que tem ali em Brasília. É nossa responsabilidade. A gente precisa fazer um movimento grande, porque não tem nada a ganho. Principalmente agora que Alexandre de Moraes vai começar a perseguir Flávio Bolsonaro, que já conseguiu pegar todos os seus votos do seu pai, Bolsonaro. E a gente deve essa para o presidente Bolsonaro e também para o pessoal do 8 de janeiro e pessoas que estão exiladas, pessoas que sofrem até hoje. Olha só, Débora do Batom, condenada a 15 anos de cadeia. Suas filhas sofreram anos e anos nas mãos de Alexandre de Moraes. Aonde está envolvido até o pescoço, ele, sua esposa, seus filhos, no escândalo do Banco Master. Hoje teve vários influenciadores que foram presos, movimentando bilhões também, usando até alguma empresa chinesa, alguma coisa assim. Só que Alexandre de Moraes usou o Banco Master também para movimentar bilhões. E sabe o que aconteceu com ele? Nada. Deu em pizza. Novamente. Quando você mexe no vespeiro, parece que nada ali acontece. É uma blindagem gigante e o povo brasileiro precisa fazer alguma coisa. O povo precisa voltar novamente às ruas em massa. Na Avenida Paulista, em todas as ruas do Brasil, pedindo impeachment e afastamento imediato de Alexandre de Moraes. A mídia internacional, a mídia tradicional do Brasil, começa a bater sem parar também no ditador da toga, Alexandre de Moraes. Preste bem atenção nessa informação também na sua tela. Ministro do STJ fica revoltado, diz que Brasília está difícil e afirma que tem um monte de juiz vendendo voto. Eu, antes de seguir aqui, eu quero fazer um registro. Doutor Júnior, embora Vossa Excelência seja um advogado constituído, nos autos, legitimamente constituído e atua muito bem, eu recebi mais de pedidos de 10 audiências para pessoas para falar do mesmo processo. E sem considerar a quantidade de pedidos que teve no meu gabinete para adiar o processo. E Vossa Excelência esteve aqui, acompanhou. Hoje mesmo me ligaram perguntando se podia adiar o processo, quando eu falei que já estava determinado. Isso mostra, e não nada a ver com o senhor, que Brasília está ficando difícil. Quantidade de interferência em processo alheio, onde advogado se encontra regularmente constituído. Essa interferência tem crescido em número, ou seja, todo mundo vendendo voto por aí, pelo Brasil afora. Até quando a gente vai achar isso normal? Juízes vendendo voto. A gente sabe muito bem que a várzea que virou esse Brasil.
por causa de alguns ministros que compõem a Alta Corte Suprema. Gilmar Mendes ontem entrou revoltado, falando que adora ser desafiado. Meus amigos, até quando a gente vai aceitar uma postura de um ministro do STF desse jeito? Ministro da Suprema Corte não poderia dar nem entrevista, ficar falando por aí, se fosse um juiz sério. É só a gente ver a conduta de André Mendonça. Não fica ali dando entrevistas, não fica ali publicando em Twitter, faz um trabalho sério. Mas os outros parece que gostam de ver o negócio ferver. Tá aí então, informação na sua tela. Gilmar Mendes pede ao PGR que investigue o senador Alessandro Vieira por ele ter indiciado na CPI do crime organizado. Aí o senador faz o trabalho que o povo pede, que é investigar ministros do STF. E agora Gilmar Mendes aciona o PGR, que é o cachorrinho deles. E o que vai acontecer? Alessandro Vieira pode ficar inelegível. Gilmar Mendes falou, não, porque agora eles estão achando que as eleições estão chegando e virou pauta você bater no Supremo Tribunal Federal. Sim, Gilmar Mendes, o povo brasileiro vai votar em qualquer um que falar que é contra vocês. São mais de 9 anos denunciando sem parar todos os dias quem é quem na ordem do dia ali em Brasília. E passou dos limites o que acontece ali em Brasília. Continuando. Tá aí mais uma informação importante na sua tela. O Globo acaba de revelar que o PGR está travando a delação de Vorcaro. Vorcaro, que teve o seu amigo Sicário morto, ninguém sabe onde está o corpo dele até hoje. Ele, que queria fazer uma delação rápida, imediata, porque ele sabe muito bem com quem está mexendo. Agora o PGR está ali travando a delação que era para ter saído essa semana. Meus amigos, tem coisa podre envolvida na delação de Daniel Vorcaro, que promete entregar o alto escalão da República, que está envolvido no escândalo do Banco Master. E isso aqui é muito grave, é assustador o que a gente acompanha. E é importante o povo acordar para a realidade. Começar a ver que a política precisa do povo nas suas, que não vai ter ajuda de fora, não vai ter ajuda de ninguém se não for o próprio povo lutando pelo seu país. Meus amigos, a próxima informação que eu vou trazer aqui para vocês mostra o retrato que é as eleições este ano, aonde a nossa responsabilidade em quem a gente vai depositar o nosso voto de confiança. Deputados que pegam 4 anos, senadores que vão ficar 8 anos, presidente também. E é muito importante a gente separar quem é quem na ordem do dia. Essa informação que eu vou trazer para vocês parou as redes sociais no dia de hoje. Por quê? Eu já vi pessoas se filiando ao PL, pessoas que fazem aí programas mais de 18, pra gente não falar outra coisa aqui, pessoas que não têm a coragem que o povo está pedindo. E esse camarada aqui é mais um. Pessoas famosas que querem entrar na política para ser mais um Alexandre Frota, mais uma Joyce Hasselman, mais uma Soraya Tronic. Pessoas que entram no poder, não porque a gente é direita, porque a gente é Bolsonaro e isso e aquilo. E na hora que pega o cargo, ganha uma graninha do outro lado, eles começam as facadas por trás. Isso aqui é muito importante, sua atenção e o seu compartilhamento, porque a gente precisa de deputados e senadores que vão fazer um serviço sério ali em Brasília, e esse camarada aqui não vai fazer. Tá aí, Regis Tadeu se revolta com o Manuel Gomes, o caneta azul, após ele não conseguir citar nenhum projeto que gostaria de propor, caso eleito deputado federal, e chega a quase abandonar o programa. Tem muitos assuntos sérios pra gente falar contigo, porque você ainda não conseguiu mostrar as propostas. Me fala uma que tá na tua cabeça, assim. Você sabe o que é um deputado federal? Você sabe o que é? Não sei como tô lá dentro ainda, não sabia, viu? Ah, você só vai saber quando você estiver lá dentro. Todos você sabe trabalhar quando pega na enxada. Sabia disso? Mas em que sentido, Manuel? Fala, explica pra gente. Por hora, vou deixar tudo em off por hora, né? A gente tá começando a trabalhar devagarzinho, isso aí não pode explicar ainda agora, né? Ainda não tem tudo certo ainda. Não, pera um pouquinho. Você entrou nessa loucura, isso pode ser uma loucura, de querer ser deputado federal. E não sei se você sabe, mas para você ser deputado federal, aliás, para você entrar numa eleição, você precisa dizer qual é a tua plataforma, o que você vai fazer. E aí você vem aqui e fala que não, tá tudo em off. Que história é essa, meu?
Mas por hora não é hora de eu falar ainda. Vai chegar a hora e o dia de eu falar. Agora eu não posso falar ainda. Você disse que é uma plataforma em segredo. Segredo. Você disse que é uma loucura, então tem um monte de gente louca. o trunfo, né? Vai que Vamos não é lá. a plataforma de governo dele. Vamos lá, temos muito o que conversar aqui com o Manuel. Vou pedir ajuda do nosso time. Temos bastante Vamos lá. gente aqui. Como que você pretende combater a corrupção? Você sabe o que é corrupção? Sei, não posso falar, mas eu sei. O que é corrupção? Fala aí também um pouco. Não, vamos falar. Tô perguntando pra você. O que é corrupção? É fazer coisa errada. Essa é corrupção. Não. Explica o que é corrupção. O que é coisa errada? Coisa errada é o que a gente tá vendo no Brasil inteiro. Muitas coisas dizem isso aí é corrupção. Tipo o que, por exemplo? O que tá errado no Brasil hoje? Muita coisa. Todo mundo sabe. Me cita uma. Não posso falar. Não, me cita uma coisa que tá errada. Não, Manuel, não posso falar que eu não... Como não pode falar? Você vem... Peraí um pouquinho. Não, peraí, para. Você vem aqui. Não, peraí. Não consegue. Calma, você vem aqui. Você vem aqui. Calma, não fica nervoso. Não, eu tô muito calmo. Você vem aqui com o seu assessor, seu fotógrafo, aí sei lá o que é. Você vem aqui pra dizer que você é pré-candidato a deputado federal. E você não consegue dizer o que você vai fazer, nem o que você pensa. Agora eu não posso dizer ainda. Como agora não? Agora é a hora pra você falar isso. Não é a hora, não é a hora ainda. Você tá sonhando? Deixa eu só entender uma coisa, Manuel. A gente vive... Calma. A gente vive um momento de polarização política no Brasil forte, né? Então tem a galera da direita, tem a galera da esquerda. O Manuel tá posicionado onde? Você é mais de direita, você é mais de esquerda, você é mais conservador, você é mais... Onde que você tá no espectro político? Eu sou mais na minha, fico tranquilo, né? Eu fico na estrada, né? Vou levantar aqui. O que? Calma. Calma, a gente precisa entender as propostas. A gente tem que entender pra ele. Eu tô perguntando pra ele só qual que é o espectro dele. Só isso. Manuel, eu tenho que ter um respeito por você como pessoa. Mas o que você vem fazer aqui é absolutamente nada. Nada. Tô sentado na cadeira. Sentei. Vamos lá, fala, Diogo. Você derrubou, Regis. Tá aí, são essas pessoas que vai vir pedir o seu voto nas eleições e, pelo amor de Deus, a gente não pode votar em pessoas que não sabem dizer se é de direita ou se é de esquerda, que não tem uma proposta importante para o povo, que é ir ali apenas para mamar na teta do governo, para ficar do lado mais fácil. Esse cara do caneta azul, meus amigos, não merece o seu voto. Então, pelo amor de Deus, vamos saber votar. Vamos ver quem é quem na ordem do dia, porque senão vai ser mais 4 anos que a gente vai ver o povo se ferrando nas mãos de deputados que se dizem, não, que a gente vai fazer isso e aquilo, e no final tá do outro lado, que é muito mais fácil. Pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar as informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.